oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 49 de arte e hoje vamos falar sobre gravura. O que é isso? Como se faz? Como objetivos, nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação aí de diferentes produções artísticas, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. A gravura, ela é o quê? Uma técnica na qual é possível imprimir várias cópias a partir de uma matriz, tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe uma matriz, tá? Feita em papelão, em papel, que é o quê? É a matéria-prima, é aonde o seu desenho estará gravado, você vai passar a tinta e tirar cópias quantas vezes você quiser. Esse suporte, então, essa matriz, né, como eu disse, é entintado, é passado a tinta, e ainda quando ela está molhada, é carimbado no papel. É quase como se fosse um carimbo, realmente, porque você faz várias cópias somente passando aí tinta novamente, né? Ela é sim considerada uma forma de arte, porque a matriz ela é totalmente feita, né, de maneira artesanal, manual, única, né? E, claro, vai se poder fazer várias cópias, mas nesse ramo bem artístico falando, essas cópias, então, elas serão numeradas e elas têm, então, esse valor original, né, da sua matriz. Interessante destacar que o tipo da matriz, o material que é feita essa matriz, esse carimbo, digamos assim, é o que classifica o tipo de gravura, tá? Vamos conhecer alguns, então. A xilogravura é a mais antiga das técnicas de gravura e ela é feita em madeira, tá? Então, a matriz, a base, é utilizada a madeira. Essa madeira é entalhada para, então, fazer esse relevo. Para isso, são utilizadas umas ferramentas cortantes bem afiadas chamadas goivas, tá? São umas espécies de faquinhas, assim, que têm pontas diferentes. Algumas mais curvadas, algumas mais pontiagudas, para fazer esse trabalho, então. Eu já experimentei fazer uma xilogravura e é bem difícil, é bem pesado. Talvez eu usei a madeira que não era correta, mas você precisa de muita força para conseguir tirar as madeiras, né? Criar aqueles vincos, então, para ter esse relevo na hora de impressão. Você cria, então, esse relevo e tem que ter o cuidado. Como na imagem abaixo, ali a de cima, inclusive, é para diferenciar, né? A superior é uma linóleo-gravura, tem então um outro material, não é a madeira, mas o processo de criar esses vincos é o mesmo, tá? Você cria esse relevo. Então, tudo que está mais alto na sua matriz vai aparecer quando carimbado, tá? Então, você tem que ter muito cuidado para o que você quer aparecer. É tipo um pensamento da imagem positivo e negativo, né? O que vai ter cor e o que não vai, né? No resultado final. No Brasil, essa técnica da xilogravura, ela foi aí, em partes, responsável pela grande propagação da literatura de cordel, que são esses folhetos que tem aí poemas populares e que são vendidos e expostos em cordas, né, penduradinhos, por isso o nome literatura de cordel. E as ilustrações são feitas de xilogravura. Então, são feitas matrizes, esses carimbos, então, para ter uma impressão, né, mais rápida e econômica também para esses livretos, tá? E foi através da xilogravura que essa literatura de cordel ela pôde se manter, porque é uma maneira, né, um material simples e tem um custo baixo. Então, é vantagem se produzir e assim, né, o cordel conseguiu sobreviver aí por vários e vários anos, né, se mantendo aí principalmente na região norte e nordeste do Brasil. Tem uma tradição já de mais de 100 anos e olha que legal, o cordel, tá, em xilogravura, ele foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo IPAM. Então, ele é reconhecido como patrimônio brasileiro, tem o seu valor aí registrado, né? Tenho exemplos de duas imagens de xilogravura. Essa primeira aqui, ela usa duas cores numa mesma matriz, mas já é mais complicadinho, porque a tinta não pode secar, então ela tem que estar molhada ainda quando você for fazer a impressão. Então, exige um pouco mais, né, de trabalho, de técnica, do que só passar o rolo de tinta todo em preto para criar a gravura, né?
Outro material que é utilizado é o linóleo, que é tipo de uma placa sintética emborrachada, tá? Onde se usa então como matriz. Então, xilogravura, o xilo da madeira, aqui linoleogravura por causa do linóleo, né? A sua matriz então nomeia esse tipo de gravura, tá? O linóleo é mais recente, tá? Então ele vem aí, né, com os avanços tecnológicos, criação do material e tal, então ele é mais recente do que a xilogravura e também é usado aí por grandes artistas, Picasso, por exemplo. A imagem ao lado trata-se de uma linoleogravura, Vida Abaixo da Lâmpada, feita pelo Picasso em 1962. Aqui ele também aplica várias cores e tem, imagina, né, um grande pintor aí também já usou a técnica da linoleogravura. Outro material que se caracteriza ali é o metal, tá? Gravuras em metal. Esse metal pode ser placas de cobre, zinco, alumínio, latão, tá? E há duas maneiras básicas aí de se produzir no metal. Então já não se usam as goivas, né? Aquelas faquinhas pontiagudas, mas aqui uma se chama ponta seca, onde há um instrumento específico para riscar, criar então ranhuras no metal, ou se usa um ácido, uma técnica chamada de água forte, onde esse ácido corrói o metal, então aonde se quer produzir o desenho para a matriz, tá? Outra técnica também é a litografia, bem interessante. Esse processo da litografia usa o quê? O princípio que água e gordura não se misturam, se repelem. Então as imagens, elas são desenhadas, né, numa matriz de pedra calcária com um material gorduroso, porque quando derramado um ácido líquido, onde foi aplicado esse material gorduroso, ela não vai pegar, ele vai corroer ao redor e criar então a sua matriz, tá? Deixo uma sugestão de um vídeo bem legal que mostra o processo de confecção de uma matriz litográfica, tá? É bem legal, confiram que vale a pena. Outro trabalho é a serigrafia. A serigrafia é responsável, então, por carimbar, estampar camisetas, tecidos, na sua maioria, tá? E é criado, então, como matriz, uma tela, né, como essa da imagem, uma tela de poliéster. É como se fosse uma peneirinha, né, uma redinha bem esticadinha, bem fininha. E se usa, então, um processo fotográfico para fixar a imagem, então, nessa matriz, tá? E a imagem acaba ficando, ele veda a passagem da tinta, ela fica impermeável, então, aonde tem a imagem para criar essa vazão de tinta e ter a estampa, tá? Então, aonde a imagem é para entintar, ela fica só no poliéster, porque a tinta, quando passa em cima, ela vaza, então ela entra na camiseta, no tecido, tá? Deixo como sugestão também um processo completo, então, da produção de uma estampa de uma camiseta, desde a criação da matriz. É bem legal você ver como é possível fazer o processo, então, de passar a tinta em cima da tela, das cores desejadas. É bem legal, vale a pena conferir. Quero convidá-los também para a gente fazer algumas, existem, né, várias técnicas mais caseiras, mas também escolares de se produzir gravuras, que não precisa usar lá ferramentas cortantes e tudo mais, ácido, enfim, né? A monotipia é um exemplo de gravura onde se faz uma cópia só. Então você pinta uma superfície plástica ou um vidro, né, algo que não vai absorver a tinta, deita a folha em cima e você cria o carimbo. Mas aí a monotipia faz uma cópia só. A isogravura usa o isopor, né, como base. Então, bandejinha de frios, algo assim, você cria o desenho e carimba, ok? E o que eu vou mostrar e exemplificar para vocês se chama papelogravura. A papelogravura usa o papelão para matriz. Aqui eu usei papel Paraná, até reutilizei, ó, de uma outra atividade, então, usando aí essa ideia ecológica também. E eu me inspirei na Noite Estrelada do Van Gogh. Então, criei a planta, as ondulações do céu, algumas casinhas, algo bem simples. Mas, olha, vejam que o papel está cru, eu não testei. Então, vamos ver se vai dar certo. O que você precisa? Dessa matriz, olhem que há um relevo, tá? É esse relevo que precisa ter para estampar. Então, eu vou usar um rolinho de espuma
com tinta e vou pintar. Então, vou passar sobre essa matriz. Como eu não tinha feito antes, eu preciso passar a tinta bem grossa para que ela não seque imediatamente e apareça na minha estampa, tá? Como o papelão ele absorve um pouco a tinta, esse processo precisa ser assim um pouco rápido para que você consiga aparecer no papel. Ó. Entintei e vou pressionar então essa minha matriz na minha folha. Tô também curiosa porque eu não testei antes. Vamos ver. Pressionei todos os lados. É importante também que você não escorregue essa matriz, porque senão vai borrar todo o desenho, tá? Vamos ver. Olha só. Como o papelão foi a primeira vez que eu apliquei, ele seca, ele absorveu muito rápido. Mas deu para ver sim as ondulações que eu criei, as casinhas, a árvore, olha só. Então, uma papelogravura, ok? O bacana, se eu aplicar de novo, tá? Nessa superfície, ele já não vai absorver tão rápido e vai ser, então, possível aparecer mais na gravura. Mas, de primeira vez, olha só, já tem uma gravura feita somente com a matriz de papelão, ok? Então, assim, encerro esses nossos novos conhecimentos. Pratique, experimente essas gravuras em casa que são bem legais. Um abraço e até a próxima!